Boa tarde! Estou aqui para fazer uma live especial para falar de vampiro na literatura e vamos ter momentos agradáveis aqui hoje à tarde. Eu sou o Arthur Raízo, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Academia Juiz de Fora de Letras, membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Quem quiser fazer contato comigo, me siga no Instagram e também me siga no meu canal do YouTube. Assista o meu canal do YouTube, dê um like, siga o canal. Nós estamos fazendo um trabalho bem grande de literatura no meu canal do YouTube. Eu falei inclusive de poesia brasileira, passei por todos os poetas brasileiros. Então o canal do YouTube é um canal exclusivamente literário e eu gostaria que vocês todos me acompanhassem nesse canal. Então vamos falar de vampiro, gente, né? O que é vampiro, né? Todo mundo imagina o vampiro, aquele sugador de sangue que mata, né? Que faz um monte de confusão, né? Alguns colocam o vampiro como um herói, né? Cheio de superpoderes. E uma coisa que eu já disse em várias palestras, entrevistas minhas, o vampiro, ele é aquele ser que o autor criou. Então muitas das vezes a gente projeta no nosso personagem aquela ideia que nós temos, né, aqueles poderes que nós queremos que o nosso herói, o nosso protagonista tenha. E alguns vampiros podem voar, podem desaparecer, podem se transformar em animais. Então a figura do vampiro é uma figura que atrai muita gente, quer seja no livro, quer seja na televisão, no cinema, enfim, é uma figura que a gente tem sempre presente, né? E onde é que começou essa coisa de vampiro, gente? Começou essa ideia do vampiro. Então, tem relatos de vampiro na história, por exemplo, em 600 a.C., na China, né? Tinha um demônio chamado Zhangzhesky, né? Que era um cadáver que foi reanimado, né? Que pertencia à dinastia Qing, e entre outras proezas, esse personagem ele sugava o Qi, que é a energia vital das suas vítimas, né? Então ele também tinha essa coisa da vida noturna, ele dormia em caixão, né? Sempre em lugar escuro. Então depois tivemos outras entidades vampíricas também que assombravam os povos babilônicos, egípcios, assírios, romanos, gregos. Então existe uma história de um vampiro ou um ser que viva da energia vital de outros seres, né? No mundo inteiro, tá certo? Então nós tivemos até no Peru mesmo, né? No Peru a gente teve o Pumapimicos, né, que sugava sangue de jovens adormecidos, né? E o mais que deu realmente a origem aí aos nossos vampiros, eles estavam mais lá na região dos Balcãs, né? Então os monges tibetanos que emigraram ali para Transilvânia, na Romênia, né? Começaram a disseminar algumas lendas que de repente acabaram por chegar no Conde Drácula, né? Mas em meados do século XVIII, na Grécia tinha relatos de vampiros, né? Então eles estavam realmente sempre ligados aí a espíritos ou demônios femininos, tá certo?
é uma coisa importante, né? Isso, inclusive, acabou gerando também aquela caça às bruxas e a queima das bruxas, né? E vários pensadores importantes, né, acreditavam e defendiam a existência do vampiro, como por exemplo Voltaire, Diderot, Rousseau, né? Rousseau chegou a afirmar, inclusive, que se havia algo no mundo que realmente existisse, era vampiro, né? Que se há algo certo no mundo, é a existência do vampiro, frase do Rousseau, né? E a gente sabe que a Idade Média foi uma idade, a idade da escuridão, né? Uma idade cheia de problemas, cheia de ainda muitas coisas na Idade Média não foram totalmente desvendadas, né? Era principalmente recheada de seres míticos, lendas, animais fantásticos, um monte de coisas importantes, interessantes, que eu acho que se a gente conseguisse explorar um pouquinho mais a Idade Média, a gente teria uma luz importante nessa idade da escuridão, né? Então, existia, realmente nessa fase da Idade Média, existia aí o vampirismo, né? Pessoas que se dedicavam a estudar o vampiro, né? E aí o primeiro vampirólogo do mundo, né, real, foi o padre francês Dom Augustin Calmet, que compilou vários casos aí de reis, né, vários casos reais aí de vampirismo, que inclusive serviram para criar várias fábulas e vários contos atuais, né? Então, teve uma fase, né, na região da Eslávia, da Valáquia, que houve uma epidemia vampírica, né? Tá certo? Teve inúmeras mortes, isso aí provavelmente por alguma doença, alguma coisa importante, mas também, claro, né, pelo Conde Drácula, que fez seu trabalho bem feito, né? Então, né, essas coisas todas aí das mortes, do estudo, dessa epidemia vampírica, incentivou muitos autores, como por exemplo Victor Hugo, né, na França, o Prosper Mérimée, Goethe, tá certo? Que escreveram os primeiros casos de vampiros aí que a gente tem notícia, né? E a gente pode afirmar, inclusive, que foi no fim do século XVIII, início do século XIX, que essas lendas vampíricas evoluíram para a literatura, né? Então, tem muito a ver com o lado sensual do vampiro, né? O horror, o apelo sexual do vampiro. Então isso atraía muitos leitores. Normalmente a figura do vampiro é aquela figura bonita, né, com sex appeal importante, e ele se faz presente na história, atraindo as pessoas que estão lendo, que estão vendo os filmes, né? Então são normalmente vampiros de classe social mais alta, né? Ou botaram algumas histórias, colocam vampiras como ninfetas lésbicas, fazendo o imaginário da população erótica, o imaginário erótico da população primeiro, né, evoluir. E hoje em dia, a gente tem muito vampiro, né? Muito vampiro por aí que é importante. Nós temos o Drácula, com certeza, sobrevivendo. Nós temos os meus vampiros, como, por exemplo, Frederick Hausparten, o vampiro Douglas, que é o vampiro de Juiz de Fora, que são vampiros sérios, que são vampiros importantes, mas muita coisa foi criada em cima do mito do vampiro, e são coisas descartáveis, são coisas oportunistas que realmente não passam de histórias aí de banca de jornal que vão ser descartadas, né? Hoje, na literatura moderna, nós temos, por exemplo, o trabalho da Anne Rice,
que eu vou falar para vocês um pouquinho dos livros da Anne Rice, né? Nós temos também clássicos como Richard Matheson, Stephen King, né? A trilogia da escuridão do Chuck Hogan e do Guilherme Del Toro, tá? No Brasil, o André Bianco, que vem batalhando pela continuidade aí da qualidade desse mito, desse ser da noite, né? Então a gente tem um monte de gente aí no Brasil escrevendo sobre vampiro, tá certo? Importante isso. Então, gente, só uma breve história do vampiro aí. Em 1819, na literatura, apareceu o Vathek, do William Beckford, tá? Então, ele tem uma importância, né, como nos 3 livros aí, o Vampiro, do John Polidori, o Frankenstein, da Mary Shelley, o Castelo de Otranto, de Horácio Walpole, né? Mas o William Beckford foi muito inspirado por Voltaire, né? E pelos mitos árabes. Então ele escreveu uma crônica de um califa incestuoso que ganha poderes sobrenaturais, proto-vampíricos, né? E foi condenado ao inferno. Em 1919 aconteceu uma coisa fantástica, né? Em 1919 surgiu o Vampiro, do John Polidori. Tudo bem. Mas o que eu falo da coisa fantástica foi uma tarde de bate-papo de alguns autores na casa do Lord Byron, né? O Polidori, inclusive, era médico médico pessoal do Lord Byron, seguia com ele por todo lugar que ele fosse para a Europa, né? E numa tarde estava todo mundo reunido na casa do Lord Byron, que fazia muitos desses encontros de intelectuais em sua casa. E começou a chover, estava uma chuva torrencial, uma coisa desagradável, ninguém podia fazer muita coisa. Resolveram fazer um desafio que cada um deveria escrever uma história fantástica. Isso deve ter sido uma delícia essa tarde, né? Entre outras coisas, o John Polidori, que escreveu O Vampiro, né? Saiu nessa tarde também Frankenstein, da Mary Shelley, tá certo? Que foi um negócio assim, uma coisa muito legal, né? Então, o conto O Vampiro, do John Polidori, foi adaptado, né, pelo Charles Nodier para o teatro francês, depois para Münchner, para a ópera alemã, né, e foi referenciado como obra do Lord Byron durante muito tempo. E isso, inclusive, deu um impulsionamento na obra. No conto, aliás, de 45 páginas do John Polidori, ele conta a história de Aubrey, que era um rapaz inglês, que conheceu um estranho homem chamado Lord Ruthven, e começou a acompanhá-lo em viagem. Em certo momento, os dois são atacados por bandidos, e Ruthven acaba ferido mortalmente. Antes de morrer, Ruthven pede a seu amigo que não fale nada sobre o seu estado de saúde ou sua morte por 1 ano e 1 dia. Tudo bem, o Aubrey achou esquisito, mas atendeu o pedido do Lorde e voltaram para Londres. Durante a viagem, ele percebeu que todas as pessoas com quem o Lord Ruthven tinha algum envolvimento morriam tragicamente. Após essa constatação, o Aubrey descobriu que a sua irmã estava noiva de um homem. E, surpreendentemente, esse homem era o Lord Ruthven. Né? Um conto realmente interessante. Depois de 1921, surgiu o Vampirismo, de Ernest Theodor Hoffmann. Né? Foi um conto, né, incluído no 4º volume da série Contos dos Irmãos Serapion. E o vampirismo é criado em cima de lendas, figuras monstruosas, greco-romanas, né? E narra principalmente a história de Aurélia, né, que após a morte da mãe sofre uma mudança de hábito, começa a sair à noite, vai para o cemitério. Negócio complicado. Depois teve Vi,
de Nicolas Gogol. Nessa história, um estudante mata uma bruxa, né? E depois é forçado pelo pai da bruxa a ficar de frente ao seu caixão durante 3 noites sucessivas. Tem Berenice, do Edgar Allan Poe, né? Fantástico, recomendo, vale a pena, né? A Morta Apaixonada, de 1836, de Théophile Gautier, né? Então, o Gautier foi um crítico de arte, foi crítico de arte, de teatro, poeta, romancista. Em A Morta Apaixonada ele escreve um clássico da literatura gótica e coloca a França no mapa do vampirismo aí, né? Um conto bem envolvente, bem legal. A Família Vurdulac, de Alexei Tolstói, né? Ele criou uma história baseada em lendas populares aí, sobre uma família de vampiros. Novamente a figura da mulher vampiro, né? Depois nós tivemos O Vampiro, também, mesmo título, mas O Vampiro, de Alexei Tolstói, né? O romance vampiresco do russo lá, do escritor russo. Varney, ou Banquete de Sangue, de James Malcolm Rimmer. A Dama do Rosto Pálido, de Alexandre Dumas. O Estranho Misterioso foi um conto publicado numa revista, Odds and Ends, né? Por um autor desconhecido, ninguém sabe quem foi, né? Depois teve Fantasmas, de Ivan Turgenev, né? A figura novamente de uma mulher vampira, tá certo? Vikram, o Vampiro, de Richard Francis Burton. Carmilla Sheridan Le Fanu, né? E Criaturas da Noite, 1891, de Fergus Ruhmann. E, enfim, em 1897, Drácula, de Bram Stoker. Drácula, de Bram Stoker. Eu tenho umas 3 ou 4 edições desse livro, recomendo, é um livro fantástico. Já li outras obras do Bram Stoker, igualmente fantásticas, né, excelente. O cara escreve, né, de uma forma importante essa história do Drácula, sem basicamente o Drácula dar as caras na história, mas é um negócio que basicamente o Bram Stoker deu a origem aos vampiros todos que existem por aí, né? Podemos dizer que Drácula é o pai de todos os vampiros, né? E o Bram Stoker tem uma particularidade importante que eu admiro muito. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Nós dois nascemos no dia 8 de novembro, tá? Com alguns séculos de diferença, né? Mas tá, importante, tá? Então, né, o Drácula é baseado nessas lendas da Transilvânia, tá certo? E ele criou, né, o personagem baseado no príncipe da Valáquia, o Vlad Tepes Dracul, que viveu no século XV e foi um tirano, um guerreiro cruel. Ele empalava todos os inimigos, matava sem piedade quem passasse pelo seu caminho. Mas é interessante, né? Porque em alguns lugares coloca assim, ao demoníaco Drácula, né? E o livro, na realidade, é um livro que envolve o terror da morte, tá certo? Mas é um livro romântico, é um livro de amor, né? Drácula era apaixonado pela sua mina, e por isso mesmo ele fez tudo aquilo que ele fez, né? O Rogério está falando que Drácula era médico, mas o Bram Stoker, né? Bram Stoker, acredito que o Bram Stoker era médico, eu não tenho certeza. Mas então foi uma obra que deu a origem aos nossos vampiros. E outro vampiro famoso que surgiu aí no cinema, inclusive, foi o Nosferatu. O Nosferatu, ele foi criado em cima de Drácula,
tá certo? Só com um grande problema, porque a família do Bram Stoker não permitiu que se levasse o livro Drácula para o cinema. Então, quem resolveu fazer o Nosferatu mudou o nome, mudou alguma coisa para poder fazer um outro personagem, e é um famoso, tão famoso quanto o Drácula, né, no mundo atual, o Nosferatu no cinema, né? Depois nós tivemos, gente, Por que Sangue é Vida, em 1911, do Francis Marion Crawford, né? O Crawford, ele nasceu na Itália, foi radicado nos Estados Unidos, tá certo? Depois eu vou pesquisar, Rogério, eu vou te informar isso aí. Depois eu vou pesquisar se o Bram Stoker era médico também, eu acho que sim, tá? Então, o Crawford, né, ele escreveu vários livros, inclusive esse Porque o Sangue é Vida, e que é uma história vampiresca. Depois tem A Transferência, de Algernon Blackwood, tá certo? E aparece nessa história do Blackwood um vampiro não humano, né? Então ele rouba, ele tira a energia psíquica das pessoas. Inclusive o Lovecraft falou inquestionavelmente o único mestre absoluto da atmosfera sobrenatural em relação à obra do Algernon Blackwood, né? Depois teve o Quarto da Torre, do Edward Frederick Benson. Ele nasceu em 1867 e publicou o conto na antologia The Room of the Tower and Other Stories, né? Ele foi o Benson foi biógrafo da Rainha Vitória, foi contista com tendências aí à ficção científica e à literatura de horror, né? Depois teve O Vampiro, também de Horácio Quiroga, né? O primeiro conto já escrito por um latino-americano. Depois veio, em 1919, O Conde Magnus, de Montaigne Rhodes James, né? O primeiro vampiro com uma dieta não baseada só em sangue, tá certo? Mas ele podia sugar sua vida de várias formas. Depois tem um livro importante, de 1924, que é um conto da A Vampira de Sussex, do Sir Arthur Conan Doyle, né? Então ele traz uma personagem peruana, né? Que o marido acredita que ela é uma vampira, depois de vê-la debruçada sobre o berço do filho, com os lábios sujos de sangue, né? Então, assim, tem muito elemento gótico, sobrenatural, tá? Vale a pena ler esse conto do Sir Arthur Conan Doyle. Em 1930 saiu A Lua das Caveiras, de Robert E. Howard. E em 1964 saiu o Eu Sou a Lenda. A lenda talvez seja conhecida de todo mundo por ter o filme, né? Eu não vi o filme, eu li o livro do Richard Matheson. Então é interessante porque tem um fator de ficção científica, tá certo? E ele faz uma coisa diferente, porque na realidade o que acontece é que o Robert Neville é um homem e de repente ele acorda e percebe que ele é o único homem vivo do planeta, onde cada mulher, cada criança, cada homem se tornou um vampiro. E está dentro de um lugar fechado, ele e o cachorro. Então é um negócio muito interessante, vale a pena ler, né? E a pergunta que fica desse livro é: quanto tempo um homem pode sobreviver num mundo destes? Bem complicado, né? Um clássico que vale a pena. Aí nós temos A Hora do Vampiro, do Stephen King, né? Stephen King é outro maravilhoso que a gente ama, né? A sua obra é bem densa, bem grande, né? Então ele é considerado o mestre do terror americano, e ele tenta recriar nesse livro aí um Drácula moderno, né? Baseado na maldição de Salem Slot,
e consegue compor aí um livro, né, hipnótico, um terror clássico, né? Ele vai, inclusive, depois explorar esse vampiro aí na sua obra importante lá, A Torre Negra, né? Vários volumes, e a presença do vampiro nessa Torre Negra é importante. Aí depois, em 1976, nós tivemos Os Vampiros do Espaço, com Colin Wilson, né? Vampiro e ficção científica, tá certo? Até que surgiu, né, em 1976 também, Entrevista com o Vampiro, da queridíssima Anne Rice. Anne Rice faleceu ano passado, né? Era uma escritora americana fantástica, e ela criou o Vampiro Lestat, que todo mundo conhece, o Vampiro Lestat. O Vampiro Lestat é um vampiro clássico, um vampiro da noite, um vampiro sem piedade, sedento por sangue, e ao mesmo tempo apaixonado, né? Ele é apaixonado pelo mundo, pela vida, né? Então, nesse livro aparece o vampiro Louis, que foi criado pelo Lestat em New Orleans, né, Nova Orleans, e o Louis, ele é o entrevistado do jornalista que pira com as informações que o Louis passa para ele, né? E a história é fantástica, vale a pena ler, porque é uma coisa fantástica, né? O Entrevista com o Vampiro virou filme, tá certo? Na época que virou filme, inclusive, eu tinha um grupo de amigos que tinha lido, que estava lendo compulsivamente Anne Rice, e na hora da escolha do Tom Cruise para fazer o Vampiro Lestat, nós somos contra. Não, ele não vai dar conta, ele não vai dar conta, não vai ser possível fazer o Lestat, e foi o melhor Lestat que todo mundo tem notícia, foi muito bom, né? Depois do Entrevista com o Vampiro, a Anne Rice lançou o Vampiro Lestat. Também recomendo, né? Parece que meus morceguinhos aqui, ó, né? Então vale a pena. O Vampiro Lestat é o segundo volume das Crônicas Vampirescas, tá? E então, depois disso, ela lançou A Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados é um livro tão envolvente. Ele tem 600 páginas, 586 páginas. Quando eu comecei a ler esse livro, eu lia a madrugada inteira. De repente eu virava e falava, nossa gente, 5 horas da manhã eu preciso acordar às 6, mas eu não largava o livro de jeito nenhum, e era uma loucura, porque o livro é muito envolvente, é muito importante, tá certo? Esse filme da Anne Rice também foi, esse livro da Anne Rice, Rainha dos Condenados, também foi pro cinema, e foi um filme muito bom, mas quem fez o Lestat já não era mais o Tom Cruise. Mesmo assim, o filme é bom, e eu recomendo tanto o livro quanto o filme, tá certo? Depois disso, a Anne Rice lançou ainda o Ladrão de Corpos. Nessa situação aqui, o Lestat se vê envolvido com uma coisa muito louca. Inclusive, ele consegue fazer a troca do seu corpo para um corpo mortal, né? E ele tem prazeres carnais que ele não tem como vampiro. Os vampiros da Anne Rice não fazem sexo, não se alimentam, não fazem coisas que os humanos normalmente fazem, tá certo? Então, a hora que ele consegue trocar de corpo com um humano, tá? Uma das sensações fantásticas que ele teve foi conseguir fazer xixi, né? Que ele acha mó barato aquilo, eu achei muito legal, que ele tinha esquecido como é que era, né? E também a questão do sexo, né? Mas a Anne Rice depois escreveu outros vampiros, como, por exemplo, a história do Armand, que é o vampiro de Paris, que tinha lá na Ópera de Paris, tá certo? Então tem outros livros da Anne Rice aí que valem a pena ser lidos, tá certo? Fora a parte da Anne Rice que escreveu sobre as bruxas, que é um trem muito bom, tá? Eu sempre cito, por exemplo, quando eu for falar a respeito de terror,
uma cena de um livro das bruxas, A Maldição das Bruxas, volume 1, né, que a Anne Rice descreve uma aproximação do espírito que está obsediando a médica, né? E a gente vai lendo aquela coisa, do jeito que ela escreveu ali, a gente tem realmente medo. É uma coisa muito, muito legal, muito importante. Então, o modo de saber escrever, saber apresentar uma boa literatura de terror. As Bruxas, né, vão para o cinema também agora, acho que ano que vem vai ser lançado o filme As Bruxas, baseado no livro da Anne Rice. Tá? Nós tivemos aqui em 2004 Deixa Ela Entrar, do John Ajvide Lindqvist, né? Então é um marco moderno da literatura aí, tá certo? Depois surgiu aí a trilogia da Escuridão, Noturno, A Queda, Noite Eterna, tá certo? Em 2017 eu participei de uma antologia chamada Vampiro. Essa antologia foi feita pela editora Empírio e foi uma coisa muito importante porque ela reuniu 50 autores com 50 contos de vampiro para celebrar os 120 anos do Drácula. Esse livro é fantástico, fantástico, tá? Recomendo, né? E uma coisa importante desse livro foi que aqui surgiu a família Vampiro, né? Nós temos um grupo de autores desse livro aqui que são amigos até hoje, né? Eu tenho, por exemplo, o Humberto em São Paulo, o Vitor, que está morando agora em Florianópolis. A gente se lê, a gente serve de leitor beta, tá certo? É importante um para outro, eu vou falar deles daqui a pouco, né? Mas tem, por exemplo, a nossa rainha lá do livro Vampiro, que é a Ana Tivolani, que mora atualmente em Lisboa, tá certo? Então teve muita gente importante, né, nesse livro, e o livro foi realmente um marco na nossa história aí como vampiros, tá certo? Então, depois disso, gente, depois desse livro aí, a gente se seguiu, né? E eu tenho vários amigos que estão escrevendo, como eu falei com vocês, a maioria está todo mundo associado aí à ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. E aí eu devo citar aqui o livro Saturno, do meu amigo Humberto Lima. Um livro fantástico, fantástico. Nesse livro, o Humberto, ele traz um vampiro indígena, tá certo? O Saturno, ele foi transformado em vampiro antes do descobrimento do Brasil. E o Humberto, como professor de geografia, ele nos faz passear por um Brasil fantástico, que a gente pouco conhece um pouco da importância, né? Então é importante, eu recomendo. Depois disso, nós temos aqui, recente, lançado esse ano na Bienal de São Paulo, o Samuel Dantas, do Vitor Carvalho, que é um livro fantástico, um vampiro moderno, atual, né? Que de repente, assim, eu fui um grande leitor beta desse livro, eu li ele todinho quando o Vitor estava escrevendo. Agora eu estou lendo o livro, né? É outro livro ótimo de vampiro, tá certo? Então, muito bom, muito legal isso, e a gente está sempre nessa fase, né? Eu não falei do André Bianco, né? O André Bianco também foi um grande escritor, é um grande escritor, que vale a pena ser seguido, vale a pena ser lido, porque ele faz um trabalho fantástico. O André Bianco lançou primeiramente Os Sete. Os Sete, ele povoou Porto Alegre de vampiros. O livro começa com a descoberta de uma nau portuguesa
uma nau portuguesa daquelas mesmo lá do descobrimento. E essa nau tinha uma caixa onde são descobertos 7 corpos ressequidos, quase esqueleto, né? E depois disso, não vou contar mais não para não dar spoiler, a história vale a pena, tá? Desses 7, né, vampiros aí, existe o outro livro dele, que é o 7º, que ele enche Osasco, em São Paulo, de vampiros. Uma coisa fantástica, vale a pena ler, é muito bom. Fora isso, gente, ele tem vários livros aí de vampiro que valem a pena ser lidos. Procurem André Bianco, né? Aí chegou eu, né? Em 2016 eu publiquei A Mansão do Rio Vermelho. A Mansão do Rio Vermelho foi um livro que eu comecei a escrever em 1986. Depois eu fiz uma releitura do livro, escrevi mais um monte de página aqui e lancei esse livro em 2016. Qual é a história desse livro, gente? Aqui o livro começa falando, começa com a descoberta de um corpo de uma loira que foi decapitado e jogado num terreno baldio, tá certo? E foi encontrado de manhã por 3 rapazes que vinham da bebedeira da noite, né? De repente acharam, um parou para fazer xixi no muro lá, e de repente a hora que ele olhou, ele viu um pé, um corpo, o corpo sem cabeça, a cabeça jogada mais para longe, assim, né? O susto acabou com, né, o teor alcoólico que eles estavam com eles, já chamaram a polícia, fizeram uma acariação a respeito do que podia ter acontecido, tá certo? E esse caso aconteceu, né? Eu criei uma cidade fictícia, pequena, que fica entre Juiz de Fora e Ubá, aqui pertinho, né? Mas a história da cidade, inclusive, ela gira em torno de uma mansão. No segundo livro, que eu publiquei em 2018, né, a Mansão do Rio Vermelho, O Vampiro nos Trópicos, e no 3, que eu lancei esse ano, eu vou explicar a questão dessa mansão, porque ela foi criada, ela foi construída por um vampiro, né, o Friedrich Augsparten, que veio da Europa para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1706. Em 1726 ele construiu a mansão aqui perto de Juiz de Fora, e depois disso a cidade cresceu em volta, um pouco afastada, mas a cidade cresceu depois que a mansão já existia, né? E a população, observando as coisas que poderiam estar acontecendo na mansão, mas que eles não sabiam com certeza, apelidaram a mansão de Mansão do Rio Vermelho, porque acreditavam que corria sangue dentro da mansão, né? Entre outros personagens do livro, eu tenho o Jaime, que é um psicólogo, tá certo? Que fica sabendo da morte da loira lá decapitada, fica interessado em saber o que aconteceu, junto com amigos repórteres da cidade, como por exemplo a Gorete, o próprio César, que é repórter da TV, que mora na capital, tá? Eles vêm para São Luís para poder desvendar esse mistério. E um outro personagem importante é o Inspetor Souza. Eles vão tentar descobrir quem foi o assassino. Só que o Jaime conhece o Augsparten, né? E eles começam a ter uma conversa, começa a ter uma amizade, mas o Jaime já sabe que ele é o vampiro, já sabe que ele matou a loira. E o Jaime, ao mesmo tempo que o admira, né, aquela paixão pelo herói, ele tem medo de magoar o vampiro e sofrer consequências aí com relação à sua família, à sua amada, né, a Patrícia, que também é uma loira,
tá certo? Então vale a pena ler o livro, porque a trama tá bem escrita nesse mundo aí. Em 2018, como eu falei, eu publiquei o volume 2, e o volume 2 existiu aí uma separação, né? Quem leu o volume 1 vai entender por quê. O vampiro, o Friedrich August Parten, está morando em Salvador, tá certo? Ele construiu uma nova casa em Salvador, passa por um monte de perrengue em Salvador, resolve um monte de confusão, tá certo? Inclusive tinha pessoas que queriam comprar sua casa lá em Salvador, destruir o que ele construiu, poder construir um shopping, tá certo? Então, assim, ele tem uma vida bem tribulada em Salvador, né, como vampiro. E o Jaime fica em São Luís. O Jaime descobriu que ele é um descendente das bruxas que tomam conta, que guardam a cidade de São Luís. Ele é um dos descendentes mais fortes, e ele vai se desenvolver nesse poder psíquico, poder mágico das bruxas, e isso o afasta cada vez mais do vampiro, do Friedrich August Parten, tá certo? Né? E aí? Pois é, então isso aí foi importante. O Vampiro nos Trópicos também é um livro denso, é um livro cheio de vampirice, e o que acontece de importante nesse livro aí vai culminar no terceiro volume, que é A Mansão do Rio Vermelho, a Batalha Final, que eu lancei esse ano na Bienal de São Paulo. Lancei aqui em Juiz de Fora, no Museu de Arte Murilo Mendes. Lancei em Conselheiro Lafayette, na Biblioteca da Câmara Municipal, tá certo? E a gente tá fazendo um trabalho importante nesse livro, porque o livro 3, ele explica todas as dúvidas que ficaram do livro 1, do livro 2. Esse livro ele é recheado, né, de aparições aqui, não só de vampiros, mas aqui aparecem também lobisomens, zumbis, tá? Muitas bruxas, né? E existe aí no final essa batalha final. A pergunta que eu sempre faço, numa batalha onde tem vampiro de um lado, vampiro do outro, bruxa de um lado, bruxa do outro, né? Qual lado que é do bem, qual lado que é do mal? Então, tem que ler para poder entender e responder essa pergunta. Então vale a pena, né? Porque é uma história que foi crescendo, tá certo? Desse livro, do livro 2, já aconteceu, inclusive, o aparecimento do Douglas. O Douglas é um vampiro de Juiz de Fora. Foi o único vampiro que foi criado pelo August Parten, tá certo? E o Douglas foi criado em Juiz de Fora quando Juiz de Fora recebeu o nome de Juiz de Fora, em 1850. Ano que vem vai sair, no início do ano, vai sair o livro do Douglas, um livro solo do Douglas, todo mundo vai entender, né, a história do vampiro de Juiz de Fora. Uma das coisas que eu sempre afirmo é que o vampiro de Juiz de Fora, o Douglas, ele mora debaixo do Parque Alfield, tá certo? Ele fez uma sua casa debaixo do Coreto em 1902, quando teve uma reforma do Parque Alfield. Ele conseguiu convencer os trabalhadores que estavam lá a construir a sua casa debaixo do chafariz, do Coreto. Tem uma cascatazinha de água, e é por ali que ele sabe onde que é a porta, tá certo? Nem eu mesmo sei, só o Douglas, tá? A gente só entra na casa dele quando é convidado, né? E o Douglas, então, é o vampiro de Juiz de Fora, que vai povoar a mente de nossos leitores ano que vem. Um outro vampiro que surgiu no livro 3, não é um vampiro, uma vampira, foi baseado no meu conto daquela antologia Vampiro, né? Eu fiz
um conto aqui que tinha uma vampira taxista, tá certo? A Mariette. E a Mariette, ela também ganhou um livro solo. Talvez ano que vem saia o livro da Mariette, talvez em 2024. Mas a Mariette é uma vampira taxista em Juiz de Fora. Então ela, né, claro, só anda à noite porque ela é vampira, tá? Mas tem que tomar cuidado aí, porque pode ter uma vampira, né, de repente dirigindo um táxi à noite nas ruas de Juiz de Fora e a gente se encontrar de repente com ela no carro, tá certo? É um negócio bastante complicado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá certo? Mas essa criação, gente, do personagem vampiro, né, é uma coisa que enche a nossa imaginação, enche a imaginação do leitor, tá certo? O cinema tá cheio de coisas de vampiro, tá certo? De repente eu faço uma live só falando de filmes de vampiro, tá certo? E importante a gente pensar, porque o próprio Murilo Mendes disse uma vez, né? Tudo que pode ser imaginado existe, alguma coisa parecida com isso, né? Então a gente tem que, se você pensou, se você imaginou um ser, ele existe, e pra gente esse ser existe, né? Várias pessoas me ligam falando que vai ter uma obra no Parque Alfa, cuidado com o Douglas vai saber, né? Eu tenho pessoas aqui em Juiz de Fora que são fascinadas com o vampiro Douglas já, né, antes do livro dele sair, só de ter lido a Mansão 2 e a Mansão 1, né, a Mansão 2 e a Mansão 3. Então a gente tem isso. A criação do personagem, principalmente o personagem de uma história de terror, ele tem essa característica importante de você criar um ser poderoso, né, bonito, um ser que agrada, um ser que faz as suas maldades e tudo mais, se é que seja maldade, né? Ele mata, ele suga o sangue, tá certo? Ele tem uma personalidade. Agora, é uma pessoa que nos meus livros, por exemplo, o vampiro é um ser apaixonado, tá certo? Ele ama. Então, os meus romances vampíricos são romances românticos, tá certo? Existe amor nessa história, existe amor na literatura de terror, com certeza, a gente descobre isso, né? Terror por terror, né? O cara sai matando e acabou, sem motivo nenhum, pode uma psicose qualquer, é outro papo. Mas aqui não, aqui é um ser que ama. Então, recomendo, né, que leiam essas obras que eu falei tudo aqui, mas recomendo também que leiam A Mansão do Rio Vermelho, volume 1, 2 e 3, né, que eu publiquei e fechei a trilogia, mas agora vai sair. Ano que vem o livro do Douglas, depois o livro da Mariette, e já estou pensando aí no Vampiro Fernando. Já escrevi uns 5 capítulos do Vampiro Fernando, e a gente vai, né, convivendo com esses personagens. Já participei, inclusive, de várias antologias com contos de vampiro, tá certo? Nós mesmos fizemos uma antologia na Leia, né, o 2030, um mundo pós-pandemia, que foi um negócio muito legal, tem cada conto fantástico, e o meu conto tá lá, no Morro do Cristo, em 2030, sentadinhos na mureta, o Friedrich Augusparten, ou Frederico, como ele gosta de ser chamado no Brasil, e o Douglas. E eles conversando a respeito desses 10 anos de pandemia e como que o mundo está em 2030, né? Então, assim, foi uma coisa importante, porque também nesse livro a gente viu que as opiniões são cada uma num caminho, cada uma num mundo diferente, e isso que torna a literatura uma coisa tão prazerosa, né? A gente consegue criar um universo de personagens, de situações fantásticas que agradam a muita gente, né? Então, uma das coisas importantes que a gente sempre diz para quem está começando a escrever
escreva, 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 leia muito e escreva. E de repente um dia você publica o seu livro e com certeza vai ter um público que vai gostar do que você escreve, né? A gente não gosta de 100% das coisas escritas, ninguém, nem 100% das pessoas que existem no mundo gostam do que eu escrevo, mas existe um monte de gente que gosta daquilo que a gente faz, e isso que é o importante na literatura. Então, a literatura de terror é uma literatura densa, uma literatura gostosa, uma literatura muito boa, né? Vale a pena ler, nós temos muitos autores de terror no Brasil, né? Aí eu posso citar, por exemplo, o Marcos de Brito, tá certo? Que os livros dele para mim são obras de arte, né? Então, muita gente procurem seguir, por exemplo, o Instagram da Aberst. Lá tem um monte de escritores de terror brasileiros, né, que escrevem coisas no Brasil, e isso é importante. A gente tem essa literatura brasileira. Nós estamos esse ano comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, e o principal objetivo da Semana de Arte Moderna era criar realmente uma literatura brasileira, né? Então hoje nós temos uma literatura brasileira muito grande, muito densa e excelente. Não perde nada para grandes obras do exterior. Nós temos grandes obras no país que valem a pena ser lidas. Tá certo? Então, gente, eu acho que eu consegui, né, falar para vocês aí a respeito do nosso personagem importante. Deixei de citar muitas obras. Peço, inclusive, aos amigos que escrevem vampiro que me perdoem por não ter citado suas obras, né? Se alguém quiser, inclusive, falar a respeito delas, manda para mim uma informação, né? De repente eu leio o livro, faço uma resenha e a gente consegue fazer numa outra live a apresentação dessas outras obras de vampiro, tá certo? Então, a gente tem aí muita coisa acontecendo. Um outro amigo vampiro que eu consegui, né, conquistei agora há pouco tempo, é o Ed Vamp, que é um musicista, né, um cantor do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sigam também nas redes sociais, Ed Vamp, e ele também tem uma linha, está lançando um livro dele de vampiro, tá certo? Alguns vampiros nossos todos, como por exemplo Douglas, vai passar pelo livro dele. Vários vampiros de vários autores vão participar do seu livro. E o Ed Vamp é uma pessoa que vale a pena também seguir no Instagram, tá certo? Então, procurem esses autores que eu recomendei e leiam A Mansão do Rio Vermelho, tá certo? Vitória, muito obrigado, né? Então a gente tem sempre que procurar aí escrever coisas novas. Essa semana nós temos, para a turma de Juiz de Fora, nós vamos ter aqui em Juiz de Fora essa semana, a partir do dia 7, a Flijuf. Na Flijuf nós vamos ficar do dia 7, quarta-feira, a domingo. Tem lá o stand da Leia JF, da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, junto com a Academia Juiz de Fora de Letras. E depois eu vou estar eu vou lançar meu livro na Flijuf, vou lançar o 3º livro. Depois, na semana seguinte, eu vou pro Rio, Cíntia. Eu vou participar da Feira Literária da Barra da Tijuca, né, na sexta, sábado e domingo da semana que vem, que eu acho que é dia 16, deixa eu dar uma olhadinha, conferir isso aqui. 16, sexta-feira, até dia 18, eu estarei com uma mesa na Barra da Tijuca, na Fliba, e vou também lançar meus vampiros na Barra da Tijuca. Então, depois disso, nós temos ainda, em novembro, a Feira de Tiradentes e a Bienal da Bahia. Eu quero muito ir à Bienal da Bahia, até porque o livro 2 da Mansão do Rio Vermelho, o vampiro mora em Salvador. Então, estamos fazendo um trabalho de divulgação grande aí dessa vampirada pelo Brasil inteiro, tá certo? Gente, aqui eu me despeço então de vocês, tá? Agradeço muito a presença de todo mundo,
Camila Kayatsu chegou agora, mas a live vai ficar gravada. Depois você vê. A Camila também tem um texto aqui no livro Vampiro, né? Ela também é da família Vampiro. Bom te ver, Camila. Eu tô terminando aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham um resto de domingo excelente, né? E encontrem algum vampiro por aí. Tá certo? Até mais. Boa semana. Bom resto de domingo. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau.